nós íamos atrás de cinema e íamos discutir cinema, porque o que é mais importante, que eu acho numa relação de cineclube, não é só passar o filme, é discutir o filme, conversar o filme, conversar sobre a linguagem. É um clube de cinema, a gente tem que ver o cineclube dessa maneira, não só passar por passar. A relação de quando você parte a ver cinema e parte para discutir cinema é uma coisa muito legal nesse sentido, porque te dá um embasamento muito forte. Essas são as oportunidades. É esse embasamento que o Cineclube deu, essa vontade de ver cinema. Foi através do Cineclube das exibições que a gente passou a conhecer melhor o cinema, a gente passou a conhecer melhor o cinema novo brasileiro, conhecer Glauber, conhecer o cinema novo alemão, a Nouvelle Vague e assim, enfim. Tinha muito debate. Posteriormente, após a exibição, a gente fazia debate e foi assim que a gente veio o nosso aprendizado. No cinema comercial, por exemplo, não tinha esse hábito. Os jovens da época, como não tinha universidade, esses debates eram muito positivos porque nos ensinava melhor a gente conhecer uma obra, né, a obra fílmica, como também o seu realizador. Foi no Cineclube que eu passei a enxergar o cinema como um diferencial. E foi através dos debates que isso me acrescentou, tanto para mim como as outras pessoas do Cineclube, com outras pessoas que conviveram o Cineclube. Então, isso era de grande importância, né, os debates, como até hoje, né? Os cineclubes hoje, se fazer uma exibição, se não tiver debate, a gente não pode chamar de cineclube, porque os debates fazem parte. Não é só, eu vou ter um cineclube por ter um cineclube. Né? Mas é ter o amor pelo cinema, passar cinema, discutir cinema. Essa é a função do cineclube. O cineclube te ajuda também essa história de você ter essa formação da visão, sabe, do cinema, porque você assiste clássicos, você discute. Quando se discute, conversa sobre cinema, você acaba aprendendo mais, porque você tem uma visão, eu tenho outra visão, o outro fulano tem outra visão, e a partir desse momento a gente faz um pensamento só, tá me entendendo? Esse que é a função dos cineclubes. Você pode encontrar 3 etapas bem típicas. O primeiro, o processo do cineclube, inauguram o que é o movimento cineclubista. Nossa América, o CCC... São cineclubes que começam a dar uma nova projeção ao que é a atividade do cinema em Goiás. E esse processo começa desde os anos 50 até os anos 70. Dos 70 até 90, você tem o período do Antônio das Mortes. É um período cineclubista que está relacionado com o movimento de oposição ao regime existente. É um processo de acesso e democracia do audiovisual que não era o comercial, e sim era aquilo que não se via fora das telas que existiam no Estado no momento. O terceiro processo, esse processo que nós estamos tendo agora, que é um processo que eu diria que vem a partir do ano 2000, e a partir dali, dos anos 2010, começa um novo movimento cineclubista, que é um pouco a consolidação do que nós temos hoje. Nós diríamos que o processo cineclubista ele se dá em 3 pontos básicos, que é exibição, produção e festivais. O cineclube tem 3 premissas. A primeira dela é que seja gratuita. A segunda premissa é que ele tenha, que seja democrático. Qualquer um pode escolher o filme ou oferecer um filme. E o terceiro elemento que tenha uma periodicidade, que seja semanal, mensal, bimestral, mas que tenha uma continuidade. Nisso, todos os cineclubes são similares. Mas tem cineclubes que cobram? Tem. Mas eles não deixam de ser cineclubes porque cobram. A primícia dos cineclubes, além desses 3 elementos, é o elemento de formação de público. Todos os cineclubes têm como função educar o público para assistir filmes. Então, assim, o cineclube, cada sessão, ela tem uma coisa nova. Tem opiniões diferentes e você pode tirar conclusões completamente diferentes nesse processo. Naquela época, nós vivíamos uma ditadura militar violenta. Qualquer reunião, qualquer movimento em falso, significava que nós queríamos derrubar o governo. E, na realidade, nós queríamos mesmo derrubar o governo, não tinha dúvida. Mas a gente, acima de tudo, a gente queria assistir cinema. Porque o cinema era um método de nos reunirmos, uma maneira de que a gente ficasse mais sábio um pouco. Porque o cinema tem essa vantagem de deixar você mais sábio. Eu falo sempre assim, ninguém nunca sai do cinema do mesmo jeito que entra. E é sempre perigoso, né? Pensar é sempre perigoso. Nunca tivemos problema nenhum, graças a Deus.
Era um tempo muito difícil de você manter as coisas. Aí tinha a faculdade de Geologia e tinha a faculdade de Arquitetura. Começava um filme na faculdade de Arquitetura, colocava o segundo rolo, saía correndo, atravessava a rua e começava o outro filme na faculdade, o mesmo filme na faculdade de Geologia. Então, tinha essa engenharia nesse sentido de... Tinha 2 momentos de passar cineclube. Nós já pegou a ditadura já no final, 77, 78. Ouvia muito falar de ditadura, aquela coisa e tal. Mas assim, a censura só pegou a gente, a Polícia Federal só pegou a gente uma vez que a gente foi realizar uma amostra do cinema soviético. Fazer cinema numa época daquela era muito difícil. Era complexo também, porque tinha que usar um projetor, você tinha que montar, né, colocar os rolos, era feito por rolo. Você não podia sair ao lado da máquina, de repente dava um probleminha, né, arrebentava, você tinha que estar o tempo todo ao lado da máquina. Mas era assim, porque não existia DVD, nem Blu-ray, nem outro formato. Era o 16mm e o 35mm. Toda exibição de filmes, você tem que pagar direitos pelo ECAD, que tem a ver com música, e você tem que pagar os direitos da MPLC. Os cineclubes não têm recurso. Então, nós trabalhamos basicamente com um certo grau de clandestinidade, porque não pagamos direitos para ninguém. Claro que também essas instituições, elas não cobram muito os cineclubes, porque elas sabem que o cineclube faz um papel de formação, é aumentar o público deles mesmo. O cineclube tem essa oportunidade que o cinemão não tem, tá me entendendo como é que é? Porque o cinemão tem um compromisso com o comércio, com a bilheteria. E o cineclube não tem esse compromisso. O cineclube tem um compromisso com o olhar, com a formação do olhar. Isso que o cineclube tem, isso que é importante. Gente, você tá quase dormindo, meu Deus do céu. Você tá doente, né?